Salve, salve guerreiros, bom dia. Agora sim, com áudio. Queria compartilhar uma palavra do Senhor com você nessa manhã. E ela tá lá no Salmo número 1. E aqui nesse salmo a gente vê bem a diferença entre dois caminhos: o caminho do justo e o caminho do ímpio. Então quero ler com vocês aqui. Salmo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Amém? Então, de cara, a gente já vê a importância da gente praticar a palavra não. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus, que não seguem o exemplo dos maus, que não se juntam nas rodas dos zombadores, que não se juntam com aqueles que zombam de tudo que é sagrado. Então, a palavra de Deus nos adverte para a gente saber dizer não, para a gente saber se posicionar. Então, cuidado para não ouvir o conselho dos maus, não imitar o comportamento dos maus, não fazer parte do grupo dos zombadores, pois podemos correr o risco de achar que aquele tipo de comportamento pecaminoso é normal. Ah, tá todo mundo pecando, tá todo mundo errando e eu tô fazendo a mesma coisa junto com eles ali, tá tudo normal, tá tudo... Não é tudo normal. O pecado não é normal. O pecado pode ser normal no grupo que você escolheu frequentar. Pode ser que aquele hábito que vocês estão fazendo, naquele meio que você tá, é normal. Naquele círculo de amizade que você escolheu, aquele tipo de comportamento é aceitável, é tolerável. Mas aquilo não está certo, aquilo está errado. Então a gente precisa escolher bem o nosso tipo de companhia. Dizer não para uma companhia ruim, dizer não para um conselho mau, dizer não para aqueles que não querem saber de Deus, dizer não para a roda dos zombadores. Então a gente precisa escolher bem o nosso caminho. Depois o texto fala sobre o caminho do justo. Deus aprova aquele servo que medita em sua lei de dia e de noite. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Não é só ler a palavra de Deus, é passar o dia meditando, é trazer aquilo que a gente leu, a gente passar o dia refletindo sobre aquilo, pensando sobre aquele ensinamento, pensando na palavra do Senhor, é carregar a palavra do Senhor conosco durante todo o dia. E o texto nos diz que essas pessoas que buscam a Deus, buscam meditar na palavra do Senhor dia e noite, elas são como árvores plantadas à beira de um riacho, que dão frutos no tempo certo. Então o justo ele se coloca perto da fonte, que é a palavra de Deus. O justo ele se alegra em buscar a palavra de Deus para sua vida. E eles dão frutos no momento certo. Tem uma raiz forte na palavra do Senhor. Já o salmista compara o ímpio como a palha que o vento leva. Então cabe a nós escolher bem por qual caminho a gente quer percorrer, pelo caminho do ímpio ou pelo caminho do justo. E queria concluir com vocês aqui lá no versículo 6, que diz assim: Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Então que a gente saiba escolher bem o nosso caminho e que a gente se alegre em ler e meditar na palavra do Senhor e escolha obedecer os caminhos do Senhor, né? Os mandamentos do Senhor. Pois o Senhor dirige e abençoa aqueles que obedecem aos seus caminhos. Amém? Vamos fazer uma oração, vamos orar para que o Senhor nos guie, nos abençoe e nos dê um direcionamento para que a gente saiba escolher bem os nossos caminhos. Amém? Senhor meu Deus, dirige, Senhor, e abençoa a nossa vida, nos ensina, Senhor, a te obedecer. Que a nossa alegria esteja em ler e meditar na tua palavra, Senhor, nos dá sabedoria e discernimento
para que a gente possa dizer não para o caminho dos maus, para que a gente possa se posicionar e dizer não para um conselho mau. Nos dá, Senhor, sabedoria para a gente escolher bem os nossos caminhos. Nos ensina, Senhor, os teus caminhos, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. E nos guia, Senhor, pelos teus caminhos, que a gente saiba escolher bem as pessoas à nossa volta, que a gente seja conduzido, Senhor, sempre pelos teus caminhos. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém? Deus abençoe grandemente. Não deixe de ler, meditar e carregar a palavra do Senhor com você durante todo o seu dia. E até amanhã, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau.